Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho, lá na frente 2, em Matemática 2, sobre médias algébricas, tá? É uma aula rápida, tá certo? O importante aqui dessas médias realmente é a média aritmética e um pouco a geométrica, tá? A harmônica também a gente vai comentar, embora a média harmônica apareça numa série de problemas de química e de física, certo? Ela aparece de modo indireto, mas vocês vão conhecê-las aqui, nesse momento, certo? Muito bem, então eu vou começar com apenas dois valores, A e B. Então nós vamos tomar dois valores A e B, pessoal, positivos. E aqui, sem perda de generalidade, eu vou admitir que o A é menor ou no máximo igual a B, tá? Você vai pegar dois números positivos. O que nós chamamos de média aritmética de dois números positivos? Todo mundo já conhece. O que é a média aritmética, né? A média aritmética desses dois números é a soma desses dois números, neste caso, porque são dois números aqui, então dividida por 2, certo? O que é importante dizer, e depois lá na frente a gente vai reforçar isso, é que a média aritmética, ela preserva a soma. Então, por exemplo, se você tirou 7 numa prova e 5 na outra, 7 mais 5, 12. A sua soma das suas notas vale 12. Dividido por 2, sua média aritmética vai ser 6. É como se você trocasse o 7 e o 5 por 6 e 6. É isso. Então, se por exemplo você pegar e chamar o 7 de x e o 5 de x, x mais x dá 2x. Mas como essa soma antes estava dando 12, então 2x igual a 12, x igual a 6. Então, o que é a essência da média aritmética é preservação da soma, tá ok? Muito bem, agora a gente vai ver o que é a média geométrica. A média geométrica de dois números, pessoal, ela é a raiz quadrada, porque são dois números. Professor, e se fossem três números? Seria a raiz cúbica. Aqui no caso é a raiz quadrada, que eu nem vou escrever, tá legal? Do produto A vezes B, certo? O que é importante você observar na média geométrica é que ela preserva uma multiplicação. Então, por exemplo, assim, a gente ouve muito isso nos jornais, na internet. Suponha, por exemplo, que a inflação no mês de janeiro tenha sido 10% e em fevereiro tenha sido 20%. Então, qual é a média da taxa de inflação acumulada nesses 2 meses? Não é a média aritmética. Costuma-se fazer aí a média geométrica. Por quê? Porque é a mesma coisa que se eu falar assim para você, ó, o indivíduo teve 10% de aumento no seu salário. No outro mês, ele teve 20% de aumento no seu salário. Então, o aumento médio nesse período vai ser a raiz quadrada do produto desses aumentos, tá certo? Depois a gente vai fazer exercício sobre isso. E não vai ser a média aritmética. O aumento médio percentual não é dado pela média aritmética, tá ok? Bom, a terceira média aqui que eu vou comentar é a chamada média harmônica. O que é a média harmônica, né? A média harmônica de duas medidas, ela é dada pelo inverso da média aritmética dos inversos desses números. É estranho falar isso, né? Mas a média harmônica, ela é o inverso da média aritmética dos inversos desses números. Os inversos desses números e o inverso da média aritmética, que está virado aqui, o 2 está para cima aqui. Se você achar o MMC aqui e ajeitar essa conta, nesse caso, para 2 aqui, aparece o seguinte aqui, fica 2 vezes AB dividido por A mais B, que é um formato até mais simpático, né? A média harmônica de duas medidas, ela vai ser o dobro do produto dividido pela soma. É interessante que a média harmônica aparece em muitos probleminhas de física, daqueles que vocês fizeram lá em cinemática, que fala que
o indivíduo saiu da cidade A e foi até a cidade B a 40 por hora, e aí ele voltou a 60 por hora de média. Qual foi a média da velocidade nessa viagem toda? Muita gente faz a média aritmética, está errado. Vai ser a média harmônica. É possível mostrar, usando as expressõezinhas lá da física, que vai ser esse aqui. Bom, depois, pessoal, nós temos a chamada média quadrática, certo? A média quadrática, eu vou chamar de MQ, tá bom? Aqui vamos colocar aqui, ó, MQ. Ela é dada pela raiz quadrada da média dos quadrados dos números, assim, ó, a quadrado mais b quadrado dividido por 2, tá bom? Usada bastante na estatística aí também, certo? Bom, nós temos aqui então 1, 2, 3, 4 médias, estão vendo? São 4 médias aí, tá certo? Muito bem. O interessante, e é possível provar para quaisquer quantidades, viu? Se fossem 3 aqui, quanto que seria? Seria a soma dos 3 dividido por 3. Se fossem 3 aqui, raiz cúbica do produto. Se fossem 3 aqui, seria 3 aqui, 1 sobre A, 1 sobre B, 1 sobre C. E aqui também. Tá certo, pessoal? Muito bem. Agora, nós vamos para a segunda parte aqui da nossa explicação. Qual é a segunda parte? É que essas médias, elas possuem uma desigualdade, certo? Então, é possível mostrar que a média quadrática, ela é sempre maior ou igual à média aritmética, certo? Que é sempre maior ou igual à média geométrica, que por sua conta é sempre maior ou igual à média harmônica. Isso aqui é conhecido como desigualdade das médias, certo? Em muitos problemas olímpicos, por exemplo, a gente utiliza muito na Olimpíada de Matemática, né, a resolução de problemas utilizando o conceito dessas médias, tá? E aí a gente acaba escapando, utilizando esses recursos, escapando aí do uso, por exemplo, do cálculo diferencial para mostrar, por exemplo, uma maximização de alguma coisa ou uma minimização de algo. Então, é um recurso que é bastante usado, né? Inclusive, nas aulas preparatórias mais avançadas de Olimpíada, se tem um capítulo lá para você estudar as médias, né? Não tão avançadas, mas normalmente da segunda fase aí para frente, tá certo? Muito bem. Só queria lembrá-los também o caso geral. Então, se você tiver, por exemplo, N medidas, você tem uma medida x1, uma medida x2, x3, até uma medida xn e dividir por n, quer dizer, se você tiver 400 medidas, somar todas e dividir pelo número de medidas, você tem a média, né? A média aritmética. Eu vou comentar só a aritmética, a geométrica e a harmônica aqui. Aqui vai ser uma raiz de índice n do produto, x1, x2, x3, né? xn. E aqui vai ser n os inversos, né? 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre x3 e assim por diante, 1 sobre xn, tá certo? Então aqui nós temos o caso geral, tá? A desigualdade das médias, tá? Algo bastante importante. E aqui as médias aritmética, geométrica, quadrática e harmônica, tá certo? Muito bem. Só tem um complementinho que eu quero fazer, tá? E eu vou voltar aqui, quero fazer aqui bem no cantinho aqui da lousa, ó. Aqui bem no cantinho, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Que é, pessoal, falar sobre a questão da média ponderada. Quando a gente está estudando estatística, tem a questão da média ponderada, que é a média com pesos, né? Coisa que nós vamos falar na próxima aula, que é a introdução à estatística. Então, no caso da média aritmética, em particular, você tem a chamada média ponderada, né? Então vamos escrever aqui, ó, o que é a chamada média
ponderada. A média ponderada é uma média com pesos, certo? Então vamos falar aqui que é a média aritmética ponderada. Você pega um conjunto de medidas, por exemplo, x1 multiplica pelo seu peso, x2 multiplica pelo seu peso, xn multiplica pelo seu peso e divide pela soma dos pesos. Mas o que é isso, professor? O que significa essa história aí de peso? Né? Peso ou frequência e tal. Então, por exemplo, imagina que o cara tirou 7 numa prova e 5 na outra, numa prova que valia de 0 a 10. Se fosse uma média comum, a média dele seria 6, né? 7 mais 5, 12, dividido por 2, 6. Agora, suponha que na prova que ele foi melhor, ela tinha peso 1. E na prova que ele foi pior, ela tinha, por exemplo, pessoal, peso 2. Vamos pegar esse exemplo, certo? Então, o que acontece? É como se na prova que tinha peso 2, ele tivesse feito ela 2 vezes, algo assim, para achar a média. Ó, 7 mais 5 mais 5, e aí você vai dividir por 3, que é a soma dos pesos. É como se ele tivesse repetido a nota de peso 2 mais uma vez. Nós não temos o hábito de escrever assim. Normalmente nós escrevemos como? A gente pega o peso, que é o que está ali em cima, ó. 1 vezes 7, mais 2 vezes 5, porque o peso aqui é 2, e divide pela soma dos pesos. Então aqui daria 5 vezes 2, 10, mais 7, 17, seria 17 terços, certo? Tudo bem? Vai dar 17 terços aqui, que é um valor interessante de vocês observarem. Antes, quando não tinha peso, não é que não tinha peso, o peso é 1 quando não tem peso. A média está dando 6, reparem. Mas agora ela está dando um número inferior a 6. Por quê? Porque na nota que o cara foi pior, ela valia mais, então ela derruba a média. Então a média vai ser 5... Quanto que vai dar ali? 5 vezes 3, 15, 16, 17, vai dar 5,6666, aproximadamente 5,7. Tá legal? Então ela cai e ela fica inferior a 6 nesse caso. Beleza? Então depois a gente vai praticar isso, fazer alguns exercícios envolvendo a chamada desigualdade das médias, ok, pessoal? Então tá aí essa aula de Matemática 2, envolvendo o conceito de desigualdade das médias. Tá legal? Dá mais uma olhadinha aí.